três questões. Nós, o moderador, quem quiser na sala intervir poderá fazê-lo, mas portanto, vamos por séries de três questões e além até às 19h30. Entretanto, gostaria só de recordar o seguinte: nós vamos ter no próximo dia 12 de maio uma sessão de ponto de encontro aludindo ao tema Economia Verde e Ciência Cidadã, Sustentabilidade e Uso Eficiente dos Recursos, e são oradores os professores Cristina Luís e Cristina Branquinho da Universidade de Lisboa. Do outro lado, ainda relativamente a esta sessão, eu pedia-vos o favor de, no final, procederem à entrega das fichas de avaliação e dizer-vos também que esta apresentação vai estar no site, vai estar disponível no site da Lisboa Nova. Portanto, eu passava então à participação dos presentes. Quem quiser colocar questões, eu pedia só que as pessoas, pedia ao favor das pessoas se identificarem e serem o mais sucintas possível nas intervenções. Jorge Figueiredo, da APBGN. Eu notei na sua introdução, quando fala das PM10 e PM2,5, e refere-se às origens, às fontes de PM10 e PM2,5, como tráfego rodoviário. Isso parece-me insuficiente dizer isso, porque há que distinguir quem emite PM10 e PM2,5 são os motores de ciclo diesel e muitíssimo menos, e não os motores de ciclo Otto. Essa não distinção tem consequências importantes, porque os motores de ciclo Otto, que funcionam a gás natural, a gasolina ou a GPL, não são poluentes. Portanto, não fazer essa distinção, eu acho que tem consequências graves, como, por exemplo, na ZER da Avenida da Liberdade, em que simplesmente não se faz a distinção, ignoram-se os veículos a gás natural e não se procura substituir motores a gasóleo por motores de ciclo diesel. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu pergunto quando é que a Câmara de Lisboa terá a coragem de fazer aquilo que fez a Alcaidia de Madrid, de pura e simplesmente proibir que a empresa de transportes públicos de passageiros lá do sítio renovasse as suas frotas com autocarros de motores de ciclo diesel, com autocarros a gasóleo. Portanto, o que já está a acontecer em Madrid é que progressivamente e tendencialmente, praticamente todos os autocarros de Madrid serão a gás natural, porque é a única alternativa que existe. Portanto, a generalização de veículos a gás natural é um passo imperativo que a Câmara tem sido tímida. Atualmente está a restringir os veículos a gás natural apenas aos caminhões de lixo, quando deveria estimular a generalização com a instalação de pelo menos 2 ou 3 postos de abastecimento públicos para servir os taxistas, para servir o público em geral, as frotas urbanas e tudo isso. Portanto, eu acho que vocês, Departamento de Ambiente, podiam ir, que estão fazendo um bom trabalho, podiam ir fazer melhor ainda e ir mais longe. Disse. Muito obrigado. Não? Aqui primeiro. Muito obrigado. Pompeu Santos, Engenheiro Civil. Ora bem, nós estamos aqui a falar da qualidade do ar em Lisboa, de acordo com as medições feitas numa rede de estações. As 6 estações, das quais, para caracterizar, digamos, o tráfego, são 3 estações, basicamente, ou diria mesmo 2 estações, que é a Avenida da Liberdade e Entre Campos. Minha pergunta primeiro é:
Primeiro, quem é que definiu a localização dessas estações? E depois, quem é que as implantou mesmo no terreno? Porque uma coisa é dizer-se que é na Avenida Liberdade, pode ser ao cimo, pode ser ao fundo, pode ser ao meio. O mesmo em relação à de Entre Campos. Curiosamente, a estação de Entre Campos, que era uma das zonas, enfim, onde estações para medir poluição, agora ficou fora da zero. Está fora da zero. 03. 3, 2. Está fora. Portanto, um pouco estranho. Quanto a mim, há zonas de Lisboa, digamos, que são particularmente sensíveis à poluição. Eu não tenho nada contra ninguém, mas estou a imaginar. A Avenida Almirante Reis, também daquela parte mais ao fundo, a zona da Rua da Palma. Os bairros históricos, Aumento da Alfama, bom, Campo Torico, aquela Rua Silva Carvalho. Bom, portanto, quer dizer, o ar de Lisboa é bom ou mau conforme o que se passa na estação, como é da estação da Avenida Liberdade. Parece-me curto, com todo o respeito, parece-me curto isto. Pronto, em relação à questão da... aquela questão dos veículos. Bom, disse que, portanto, são as emissões dos veículos, mas temos na prática é a idade dos veículos. Depois há aquela possibilidade de o veículo poder ser admitido desde que não sei o quê, mas isso não está em vigor, tanto quanto eu sei, não é? Portanto, neste momento, o que vale são a idade dos veículos. O que é um pouco delicado, porque as pessoas fazem as inspeções dos automóveis, portanto, eles têm possibilidade de medir quais são as emissões e, portanto, ou passa ou não passa, portanto, bastava um certificado de inspeção para o veículo ser admitido ou não. Depois gostava também de saber, falou há bocadinho das condições atmosféricas, há uma coisa que me faz confusão. Eu não percebi se a qualidade do ar em Lisboa é melhor no verão ou no inverno. E porquê? Já agora. Muito obrigado. Olá, boa tarde. José Santos Neto, sou vereador da Câmara, responsável por esta área. Embora esta área tem a ver também com a CCDR. Eu queria fazer 4 perguntas simples. Uma, no acordo que se foi assinado há uns anos com a CCDR, o que é que falta à Câmara Municipal de Lisboa fazer, daquilo que é das suas competências? 2, em relação aos táxis e aos autocarros, estou aqui sensível ali ao parceiro de debate, em relação aos táxis e aos autocarros, há restrições, há proibições. Quais são as exceções em relação às zeros? E quando é que está previsto que deixe haver essas exceções? Ainda sobre esta matéria, eu estou de acordo que tem que haver estações de gás para abastecimento dos carros. Estamos há anos a tentar isso com vários fornecedores disso e não tem sido fácil, mas vamos insistir. A PBGN já pediu um terreno para isso em Lisboa. Pois. Ok. Vamos insistir nisso. Vocês fizeram uma pergunta, era um comentário. Terceira pergunta, que também não ofereça dúvidas. Foi muito falado recentemente num relatório feito por várias organizações ambientais, que ficou muita gente desiludida porque colocava Lisboa no 23º lugar, em 24 cidades. No entanto, não foi explicado também por ninguém, eu queria fazer essa pergunta. Se formos analisar esse relatório, o que é que diz lá, reparamos que em termos de emissões poluentes, Lisboa não está em 23º lugar, está bem em 7º ou 5º. Onde Lisboa, isso é uma pergunta que eu faço, está mal classificado, é precisamente nas intermodalidades, naquilo que não é da competência da Câmara, entre os autocarros e as possibilidades de haver intermodalidade, autocarros, trem, comboio. Julgo eu que aí é que estamos bastante mal classificados, e que não é uma responsabilidade da Câmara, infelizmente. E, portanto, saber se isto é assim, se é verdade, se responde à verdade.
Essa é uma pergunta, se aquilo que eu estou a dizer responde à verdade e se a análise desse relatório em que contornos é que ela deve ser feita, para que as pessoas não pensem que Lisboa é uma cidade muito poluída. E depois uma pergunta que também tem a ver também aqui com este senhor que agora acabou de fazer as perguntas. É que eu julgo que Paris não tem uma estação destas nos Campos Elíseos, Madrid não deve ter na rua com mais circulação e Lisboa de facto tem numa das ruas com mais circulação. Se isso é verdade ou não é verdade, e de quem é que depende a colocação, agora insistindo na pergunta, a colocação destes sítios de medição. Eu também acho que deve haver mais, e uma coisa onde Lisboa falha, isso reconheço, mas que temos que prever isso, que é mais informação aos cidadãos, não só em relação à poluição, mas também em relação ao ruído e outras matérias, e estamos a trabalhar nisso. Mas para já eram estas perguntas. Obrigado. Agradeço as perguntas e vou tentar esclarecer o melhor que posso e que sei. Relativamente à questão das PMDs, concordo plenamente com o que disse. Em termos assim, mais simplistas, pode-se dizer que as emissões de PMDs e PM2, neste caso, partículas, estão mais associadas a motores de ciclo diesel. Por outro lado, as emissões de NOx estão mais associadas a motores de gasolina. Não há aqui, não se pode dizer que perde-se de um lado, ganha-se do outro, ou seja, o objetivo da zero não foi abranger todos os veículos, quer diesel, quer gasolina, para conseguir uma melhoria global da qualidade do ar, não só eliminar as partículas, mas como vimos, o NOx é um problema bastante grave. Os veículos a gás natural Não são abrangidos. Resolve tudo. mas eu penso que as normas Euro não abrangem os veículos a gás natural. O GPL e gás natural não são abrangidos pela zero, são isentos. Sim, é só gás óleo e gasolina. Na questão da renovação das frotas, eu, durante os trabalhos para a realização do plano para a melhoria da qualidade do ar, do plano executivo, como disse, foram ouvidas os responsáveis das diversas operadoras de transportes públicos que operam em Lisboa, nomeadamente não só a Carris, como todas as outras operadoras suburbanas. E foi feita uma caracterização das frotas existentes na altura. E os principais problemas nem vinham da Carris, onde tínhamos problemas mais graves, ou seja, veículos bastante mais antigos, era das frotas suburbanas que chegam à cidade de Lisboa. Houve também um esforço da própria Carris em adequar o tipo de autocarros que circulam dentro da zero, dotando aquelas rotas, aqueles percursos de veículos com desempenhos ambientais melhores, nomeadamente autocarros Euro 4. Lembro-me que apenas uns articulados que funcionavam ali na zona da Avenida da Liberdade, que não cumpriam ainda Euro 3, mas todos os outros autocarros que circulam na zona da zero, na altura ainda dos estudos que levaram à zero, já ainda em 2010, se não me engano, para a frente, 2008, 2010, a caracterização da frota da Carris era das que oferecia mais segurança, melhores condições de desempenho ambiental. Agora, não depende da Câmara o investimento que cada uma das empresas, nomeadamente a maior parte delas são empresas privadas, essas empresas suburbanas são empresas privadas e é um bocado complicado o ideal seria que todos os veículos tivessem um desempenho ambiental melhor, mas essa caracterização foi tida em conta na fase preparatória da zero e do leque de medidas que foram escolhidas. No que diz respeito à localização das estações, como disse de início, esta responsabilidade é da CCDR-LVT. E a rede não é uma rede recente, já é uma rede
consolidada e que já possui vários anos. Sofreu algumas alterações, houve estações que foram relocalizadas, nomeadamente Santa Cruz do Benfica, a estação era num ponto, depois passou para o outro, porque a localização das estações, existe uma série de critérios bem definidos que inviabilizam ou não um local para a localização de uma estação, nomeadamente distâncias ao centro da via, distâncias aos edifícios. A estação não pode ser localizada num local muito confinado, tem que haver uma certa circulação de ar à volta. E não é fácil escolher um sítio na cidade de Lisboa que cumpra todos estes requisitos para que depois os dados possam ser válidos e reportados à Comissão Europeia. E além disso, estamos a falar de uma estação que começa 4 ou 5 poluentes, tem 4 ou 5 analisadores que são dispendiosos e que requerem uma manutenção constante e que certamente por vontade da CCDR-LDT, que neste momento já gera 24 estações, ou seja, não é só na cidade de Lisboa, mas em toda a região de Lisboa e Valdo Tejo já gera 24 estações. Eles, se pudessem, teriam mais outras 24, se calhar, mas são equipamentos muito onerosos, muito sensíveis, que requerem não só, para além da aquisição, depois uma manutenção, uma calibração contínua ao longo do tempo, e que necessita de uma abrigo específica, com condições climatéricas no interior controladas, quer de temperatura, quer de umidade, para que a estação possa funcionar de forma correta e adequada. A escolha destes locais já vem desde o início, que eu saiba, a estação, quer entre Campos, quer a Avenida da Liberdade, são estações que sempre existiram desde o início da rede de medição de qualidade do ar em Lisboa. Aliás, a estação de Entre Campos é a estação que mede a totalidade dos poluentes da rede. Se recordarmos o gráfico que eu apresentei cá atrás, é o que tem mais quadradinhos coloridos, ou seja, todos os poluentes que são medidos pela rede Entre Campos é a que mede a totalidade dos poluentes, ou seja, é a estação base da rede em Lisboa. Conheceu já algumas estações que, por questões estratégicas, a CDR foi desativando, outras localizou noutros sítios, houve estudos para estações noutras localizações que depois não chegaram a avançar, mas a rede não é fixa e tal, mas por outro lado, interessa a série histórica e temporal que cada estação gera. Ou seja, nós, além de ser tecnicamente difícil, não é aconselhável que as estações andem em um dado sítio, porque esta série de dados de 10, 12, 15 anos é importante para vermos a evolução e o comportamento da qualidade do ar. E como disse, as estações de fundo são representativas, não tanto as estações de tráfego, que são mais indicativas daquelas zonas, as estações de fundo são representativas de uma área bastante mais abrangente da cidade, não só do local onde elas estão efetivamente implantadas. Para além disso, de referir que a CCDR pontualmente faz outro tipo de campanhas que não se cingem só a estas estações fixas que eu apresentei aqui os dados. Existem campanhas com recurso a mostradores passivos ou estações móveis, e não é só através... Esta é a base fundamental da caracterização da qualidade do ar em Lisboa e que depois é reportada à Comissão Europeia, de acordo com os moldes que estão definidos na lei. Mas são efetuados periodicamente outros estudos para complementar esta própria rede através de estações móveis que são instaladas temporariamente num certo local, uma semana, 15 dias, ou com recurso a mostradores passivos colocados em postos de iluminação, que ficam expostos durante uma semana e que depois dá para ter um indicativo da dispersão mais alargada dos poluentes na cidade. São estudos que são feitos pontualmente. Na questão dos veículos e dos certificados de inspeção, pronto, é uma questão que muitas vezes também surgiu na comunicação social, é assim, o certificado de inspeção de um veículo garante que esse veículo tem as condições mínimas de segurança para circular na via pública e que nisso nós não pomos em causa. Agora, a intenção da ZER é que dentro da zona abrangida pela medida possam circular apenas os veículos com um desempenho ambiental melhor. Não significa que os outros que passaram na inspeção não possam, ou seja, a inspeção permite-lhes que diz-lhes que aquele certificado que o veículo tem as condições mínimas para circular.
não significa que tenha um desempenho ambiental que foi considerado suficiente para que se possa conseguir melhorar a qualidade do ar, nomeadamente na zona central da cidade. Agora, em resposta ao Sr. Desculpa, aquela questão de se é melhor no verão ou no inverno e porquê? Ok. Normalmente a qualidade do ar é melhor no inverno. Portanto, isto não funciona de forma igual para todos os poluentes, mas normalmente o inverno pode ser melhor. Portanto, o problema são mesmo... Disse ao contrário. No inverno a qualidade do ar normalmente é melhor. Portanto, no inverno... nos dias secos em que há fenómenos de inversão térmica, atmosferas muito estáveis que prejudicam a circulação do ar, são mais gravosos em termos de qualidade do ar. Normalmente quando temos tempo mais ventoso ou com chuvas, que, pronto, nossa expressão, limpam a atmosfera, temos dias mais favoráveis em termos de qualidade do ar. Mas este comportamento também não é linear para todos os poluentes. O que tem mais impacto normalmente são fenómenos mais extremos e mais prolongados. Ou invernos muito chuvosos, ou verões muito secos, é que têm um impacto mais significativo na qualidade do ar. Penso que tenho respondido. Okay. Em questão do que falta fazer, do que foi protocolado com a CCEDR-LVT, existem algumas pontas que ficaram soltas. Pronto. Também há algumas questões que não dependiam única e exclusivamente da Câmara, mas no essencial a grande parte das medidas foram cumpridas, sendo que de maior peso era a implementação da zero. Por exemplo, lembro-me que a rede partilhada de bicicletas estava incluída na proposta, ainda não foi concretizada, mas que há planos para isso. Depois pode haver uma outra questão assim, mais pontual que não tenha sido concretizada na sua totalidade, mas no essencial a grande parte das medidas foram para a frente. Em termos de exceções à zero, o que está definido neste momento é que a grande exceção é os residentes, ou seja, na zona 1 os residentes com dístico da EML daquela zona, das zonas incluídas na zona 1, e na zona 2 todos os residentes da cidade de Lisboa. Depois aquelas exceções normais dos veículos de emergência, veículos militares. Estão também excepcionados veículos clássicos que estejam devidamente identificados ou licenciados pelo ACP ou entidade equivalente. A questão dos táxis tem um calendário diferente de implementação. Ou seja, foi sempre uma questão que foi amplamente falada e debatida no âmbito da aplicação da zero, porque era uma classe que tinha um parque automóvel ainda bastante antigo e que foi demonstrado que não era muito fácil a adaptação pela introdução de sistemas de filtros de partículas, nomeadamente nos veículos. De alguma investigação que foi feita, chegaram a vir cá representantes de várias marcas fazer sessões de esclarecimento e demonstrações dessa tecnologia, e verificou-se que não era muito fácil e rentável a transformação de veículos mais antigos quando falo de veículos bastante antigos para poderem cumprir requisitos mais exigentes. Então os táxis tiveram sempre, digamos que aqui uma salvaguarda, que neste momento vai entrar, agora se não me engano em junho, a primeira restrição, e progressivamente vão ter que se adaptar em cerca de 2 anos até terem a mesma responsabilidade que os restantes veículos. E os autocarros de turismo e esse? Os transportes públicos, penso que estão excepcionados também. Não está. Não. É assim, talvez possa dar uma ajuda. Boa tarde, em primeiro lugar, obrigado, João. Presidente da Universidade Nova de Lisboa, eu tenho trabalhado na zero e, portanto, tenho alguma informação sobre o assunto. E pronto, eu quero aproveitar para esclarecer alguns pontos, para esclarecer
para começar, os pontos do GPL e do gás natural que são isentos na fase 3, ou seja, uma viatura, independentemente da idade, para gás natural, é isenta, na zero, pode circular perfeitamente. A Câmara, de forma francamente corajosa, decidiu não isentar quase nada em relação às fases anteriores. Portanto, decidiu, em primeiro lugar, aplicar a si mesma as regras que pede aos outros, o que eu acho que é moralmente muito responsável, e decidiu aplicar os transportes coletivos também. Portanto, não há rigorosamente nenhuma exceção desse ponto de vista. A exceção aos táxis, neste momento, é uma derrogação que, se quiserem, já é uma derrogação clássica, no aspecto em que, para terem uma ideia, em Lisboa há 3.500 táxis e desses 45% não cumprem a norma da zero atualmente. E, portanto, mesmo aí, e deve dizer-se que sempre todos os trabalhos que o João falou aqui, que já remontam a 2007, 2008, os primeiros trabalhos todos, sempre as associações profissionais do setor do táxi foram envolvidas, exatamente por serem, à partida, um ponto nevrálgico na estratégia que essa ser adotada. E, portanto, o que eu diria é que, cedo ou tarde, os táxis têm de ser envolvidos. E, portanto, neste momento, o que está pensado é, a partir de junho deste ano, passarem a poder só circular os posteriores a Euro 1. E fizeste muito bem em não ter falado em anos. Os anos são apenas meras bandeiras indicativas, porque, de facto, quando se começou a falar em normas euro, a malta pensava que normas euro é massa, é dinheiro, onde é que eu pago, não é? Onde é que eu pago o Euro 1 para poder entrar aqui na Avenida da Liberdade, e, portanto, o 93 ajudou muito mais do que propriamente o Euro 1, e, portanto, foi nessa ótica que apareceram as datas. Aliás, o site da Câmara tem todos os detalhes sobre a matéria também, aconselho vivamente, e tem também as exceções. Depois de dizer-vos que os táxis vão entrar então com o Euro 1 este ano, em junho de 2016 o Euro 2 e em junho de 2017 o Euro 3, altura em que equivalem exatamente às restrições que todos são aplicados neste momento. Dizer-vos que a zero foi uma grande necessidade, porque é importante que se tenha a ideia que, se nós tivermos locais específicos e áreas específicas pelas suas condicionantes nós queremos proteger especialmente, e estamos a falar de sítios onde haja um trânsito de pessoas muito grande e em que a exposição seja bastante elevada, como é o caso da Avenida da Liberdade e da Baixa Pombalina em geral, não havia nenhum instrumento que permitisse fazê-lo. É importante dizer isto porque há sempre aquela ideia de poder-se-ia ter caminhado para outro tipo de soluções. Falou-se aqui na Alcaidaria de Madrid. Há soluções até mais radicais, eu diria, há soluções de restrição de todo da circulação, mas a lógica sempre foi uma lógica de não desruptura, ou seja, a ideia não é desmembrar a cidade, a ideia é adaptar a cidade ao longo do tempo. E, portanto, a zero, desse ponto de vista, dá um contributo, penso eu, absolutamente fundamental. Não é? E dizer-vos que a zero está atenta a todos os fenómenos que foram aparecendo. Para terem uma ideia, em 2007 começou-se a falar na zona de emissões reduzidas, e nessa altura, por exemplo, não se falava em tuk-tuks. E hoje em dia falam-se em tuk-tuks. E a zero foi construída com uma determinada estrutura, com uma determinada morfologia. E, entretanto, os tuk-tuks foram criando algumas situações complicadas de gestão à Câmara em si. E neste momento também isso está a ser estudado, não no âmbito da zero, mas no âmbito de um regulamento específico para a atividade turística. Também. Porque é importante, às vezes, que tenhamos a noção, e o João falou muito bem, em medidas supramunicipais e medidas municipais, e às vezes há aquelas medidas que não são nem supramunicipais nem municipais, porque, embora tenhamos muita legislação, muitas vezes não temos legislação que chegue a tudo. E quando não temos, temos que fazer por criá-la, temos que fazer por conseguir regular esse tipo de casos, e é isso que se vai fazer com o tal regulamento. Tá bem? Dizer-vos também que a ideia da zero é ser o mais flexível possível, ou seja, neste momento houve um ponto que foi polémico entre nós, na parte de quem andou a discutir a zona de emissões reduzidas na fase 3 em particular, que foi a exceção para os motociclos. Mas eu posso dizer-vos que a exceção para os motociclos neste momento tem toda a razão de ser, no sentido em que não há nenhum indicador, e nós andamos a fazer várias contagens, recenseamentos de tráfego, nos quais se tem visto, e eu acho que aí sim está o
o grande resultado da zona de emissões reduzidas, que temos tido, desde 2011, uns anos economicamente muito complicados, e a verdade é que os veículos que são licenciados de circulação em Lisboa são bastante mais recentes do que nas áreas contíguas e nas áreas suburbanas em geral. E o que isto quer dizer é que, aparentemente, esse sim será um sinal da zero. Não podemos olhar para a zero como uma panaceia universal, nem podemos olhar sempre ou de